É sempre um prazer estar com você. Eu amo estar com você, cara. É verdade mesmo. Eu zoo ele um monte, mas é verdade mesmo. Muito obrigado, William. Obrigado, Greg, a sua esposa que está aqui com a gente, né? Ele vem com a família, vem com a comitiva aqui. E a esposa ali vai ajudar ele, a assessoria jurídica, para ele não receber um processo daqui pro final. Promotora. Promotora. Boa, boa, boa. William, obrigado, mano. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, a alegria de estar poder aqui com você aqui. Reitero as suas palavras, a recíproca é verdadeira. E graças a Deus por esse tempo aqui com você. Cara, O café não saiu ainda, mas eu vim. É verdade. Vai sair uma água. Não, hoje só tem o pó e a fervura não veio, só veio a água hoje. Mas estou feliz de estar aqui e poder estar compartilhando aí um pouco da experiência que a gente tem aí. Sem dúvida, eu tô muito feliz, eu sempre gosto, você sabe disso, a gente conversa, às vezes o podcast ele já rola lá no WhatsApp, porque eu mando uns áudios cabulosos lá, né? E é verdade o que ele está falando aqui, tá? É verdade mesmo. Inclusive da sala de aula da pós-graduação, que eu queria arrancar o couro dele. Não, foi o primeiro dia de aula, gente. Antes do William fazer a introdução, só como eu conheci o William, tem convidado que eu trago aqui que é muito peculiar, do jeito que eu conheço o cara. A gente entrou na mesma sala para fazer uma pós-graduação de 1 ano e assim, numa aula A pós-graduação já era Teologia e Bíblia, né? Teologia e Bíblia. Por aí já começa. Muito isso, né? E eu entrei lá, totalmente herege. Tô brincando. Foi na aula do professor Josimaber. O teu pastor tá assistindo essas Ele tá e daqui a pouco ele já começa a comentar ali. Por favor, vai chamar você no quartinho já pra te disciplinar. Com certeza. Ele vai chamar eu pra um pseudo café. Nunca um café. Né? E foi na aula do professor Josimaber, que passou por aqui há 2 episódios atrás, que a gente estava ali falando sobre eclesiologia e tal. E aí, perfeito. Pastor, precisa ganhar um salário? Não precisa ganhar um salário? Assunto árduo. E eu ali manifestei e tal. Humildemente, sem saber que eu tava no meio de lobos ferozes, ali brabo, né? Eu, ovelhinha, miudinha, falei, eu acho que o pastor precisa ganhar dinheiro. E o William se levantou lá de trás, né? Não tinha nenhum objeto na mão ali, senão tinha me golpeado. Um cajado, não tinha nada, né? Facilmente. Uma funda. Mas foi muito legal. E eu olhei depois, e eu não sei se te falei isso ou não, William, mas depois que rolou aquilo, eu propus no meu coração, eu vou ser amigo desse cara, pra mostrar pra ele que eu não sou um mercenário do evangelho. E você já falou isso pra mim. Falei? É tão verdade que você já falou isso pra mim. Amém. Então testifica. Ele pegou como uma birra e falou assim, eu vou ser amigo desse cara pra mostrar pra ele que não tem, verdade. Não tem problema. Verdade, cara. Um paninho aí pra... Tem um... Aqui. Pode. Tem um papel ali, uma coisa. Chegou a estourar champanhe aqui de alegria de ser meu amigo. Calma, William, calma. E, gente, e eu tomei como missão, né? A gente teve um desentendimento ali teológico. E eu tomei como missão de mostrar para o William que eu não era aquela pessoa naquele momento que talvez eu falei num contexto ali, me expus num contexto e tive êxito na minha missão e me tornei muito amigo do William. Né? Muito respeito, graças ele já participou de culto na minha igreja, conhece o meu pastor, né? E graças a Deus caiu por terra a ideia que ele tinha, embora a minha Hilux esteja ali fora e Deus é fiel o tempo todo. Você tá querendo comprar avião também ou não? Já tinha, o avião gasta muito. Já tinha. Obrigado. Então, William, vamos... Mas foi oportuno esse embate naquele curso? Porque o que aconteceu ali também vem de encontro ao meu processo de transformação, ao meu processo de aprendizado do que é e como se comporta o corpo de Cristo. Opa! Então, vem de encontro ao que nós iremos conversar um pouco aqui hoje. Então, como o pastor Herbert sabe, eu venho de um contexto de uma linha pentecostal clássica, de uma igreja... muito grande no Brasil, né? Estávamos na 3ª geração dentro dessa denominação, 40 e poucos anos, fazendo parte do Ministério da Música. Então eu vivia em um contexto teológico, entre aspas, o teológico, que me fez ser um sectário,
um seitário. Né? Eu vivia a parte daquilo que de fato é o corpo de Cristo, achando que estava não só no corpo de Cristo, mas como fazendo parte da cabeça do corpo de Cristo. Né? Então isso faz parte do meu processo de aprendizado. Ter passado aquele um ano ali na FATEB, junto aos demais amigos, né, que ali estivemos, aos professores, pastores. Então, para mim, foi um processo, uma virada de chave da minha vida. E, inclusive, essa situação, né, porque isso foi uma coisa que me acompanhou durante toda a minha vida, esse pré-conceito a respeito do salário pastoral. Porque eu, na minha ignorância e no meu estado de sectarismo, de fato, eu via qualquer um que vive de um salário da igreja como alguém que se aproveitava indistintamente. Eu não tinha esse entendimento que se fazia necessário. Então, tudo aquilo que eu olhava e entendia a partir dessa perspectiva era um condicionamento a partir daquela ótica que me foi colocada ao longo da vida. Uhum. A maneira como você via. É a maneira como o mundo que eu vivia enxergava as coisas, e isso passava de geração por geração e é, inclusive, ensinado até hoje isso. Dentro dessa denominação, não estou mais lá já há 4 anos, né, que me desliguei. Mas que, infelizmente, ainda existem muitas pessoas que pensam dessa forma. Uhum. Né? Existe, claro, o lado daquele que se doa para o Senhor, que não exige um salário pastoral, mas digno é o obreiro do seu salário. Né? Ele não é digno se ele usa de usura para com o rebanho, se ele escalpela a ovelha. Né? Então aí sim, ele é um ladrão e salteador. Uhum. Mas se ele vive do sustento daquilo que Deus colocou na sua mão, então eu particularmente hoje, né, dentro desse entendimento, eu entendo que é digno o obreiro do seu salário. O pastor tem que ganhar o salário dele de forma justa, honesta, com transparência, sem investimentos de banco master, maravilhoso. Né? Então isso aí é importante, né? E uma igreja saudável que está, como o pastor estava bem colocando aqui, aos pés da cruz de Cristo, entendendo que a nossa salvação, a nossa esperança, o nosso amanhã, o nosso galardão está no Senhor Jesus. Bênção. Agora, se tiver envolvimento político, se tiver envolvimento estatal, se tiver envolvimento com bancos, e principalmente com lavagem de dinheiro de velhinhos aposentados, aí é satanismo puro, né? Infelizmente. Né? Aí eu continuo com a minha perspectiva de que é ladrão mesmo. Não, mas daí é justo, né? É que esse versículo, digno é o obreiro, a dignidade dele está atrelada ao que ele faz, né? O nível de dignidade é o nível daquilo que ele faz. Então, digno é um obreiro. Para ser digno, ele precisa ser um obreiro, né? E sem dúvida, um obreiro aprovado, né? E foi dentro desse contexto que a gente se conheceu. Foi um comentário que eu fiz, né? O professor perguntou, eu falei, professor, eu sou pastor, né? Eu sou um jovem pastor e eu tenho uma filha e eu acredito que pelo menos ali o estudo, né? O médico e tal, e tu chegou com os 2 pés, tá? Mas você tá falando que sua filha tem que ter uma escola particular, mas o dizimista da sua igreja pega o ônibus 6 horas da manhã e eu fiz isso tudo, né? Pá, me regaçou ali, né? 3 tiros na cabeça e fiquei por ali mesmo, né? E depois você consegue ter uma visão mais ampla sobre isso, compreendendo que não é porque eu, Herbert, me conhecendo, eu tenho essa visão, que necessariamente eu vou ser um ladrão ou eu vou ser um usurpador, né? Mas foi durante, após, ou foi experiências que foi mudando essa cosmovisão que você tinha? Como que foi isso? É o desprendimento de onde eu estava. Então chega o momento que eu me desligo então da denominação que eu frequentei e passo então a visitar outros irmãos, porque nesse contexto religioso isso não é permitido. Embora algumas pessoas digam que está havendo algumas mudanças, tal, mas Mas como não o pastor local da igreja desse contexto sobrevive? Ninguém ganha salário. Ninguém ganha salário, né, desse contexto dessa denominação. Eles não são assalariados, cada um vive do seu próprio salário, inclusive para o atendimento da própria obra.
Se um irmão está no hospital e 2 horas da manhã e você é ministro daquela igreja, a família liga para você e você tem a obrigação, porque você foi colocado no ministério para isso, para ir fazer aquele atendimento. A família não quer saber se você está trabalhando, se você tem dinheiro para colocar gasolina, se você está bem, não interessa. Então isso não é servir ao corpo de Cristo. Isso é ser usado para servir algumas pessoas. Né? Então, mas o contexto é esse. Então, quando você olha para outras denominações e em um contexto brasileiro em que há de fato muita utilização desregrada, imoral, propriamente dentro de algumas denominações, daquilo que é contribuição de pessoas que acreditam estar servindo a Cristo, então você olha de forma sectarista, você olha aquilo como, puxa, não, a minha igreja não tem dízimo, o ministro da minha igreja não tem salário, então você se acha que você está num mundo perfeito, onde a sua denominação, ela de fato está correspondendo ao que a palavra de Deus ensina, o que não é verdade. Então você acaba se fechando dentro de um universo sectário e todas as pessoas que você enxerga à sua frente, você julga a partir da sua perspectiva. Só que é uma perspectiva sem fundamentação teológica, sem conhecimento de causa, sem conhecimento de outros irmãos, sem ter comunhão com o corpo de Cristo a nível mundial. Então eu julgo de coisas do qual eu não faço parte, não conheço e não tenho interesse em conhecer. E essa minha ignorância, ela se transforma em pecado porque ela passa a ser uma vaidade, um orgulho. Satanás foi expulso lá de cima por causa do orgulho. Então já começa por aí. Então quando eu começo a me desligar desse sistema e começo a visitar outros irmãos, não é? Então quando, por exemplo, há 3 anos e meio atrás aproximadamente, o William Graham vem a Curitiba para fazer um evento em Campina Grande do Sul, né, que foi um movimento evangelístico, onde reuniu um grupo gigantesco de pessoas. E houve uma movimentação aqui em Curitiba para que as igrejas pudessem fazer um pré-evangelismo desse evento. Né? Pudesse haver um pré-evangelismo. E todas as igrejas se mobilizaram. Muitas igrejas, vamos colocar assim, muitas igrejas em Curitiba se mobilizaram em prol desse grande evento evangelístico que houve. Nessa época eu já estava, né, me afastando e tal, e aí eu não conhecia a PIB, por exemplo. Então eu e a minha esposa, nós fomos participar de um encontro, que a princípio seria um encontro onde eu entendia que o William Graham estaria lá, o neto do Billy Graham. Ele estaria lá justamente para dar uma palestra, falar alguma coisa a respeito daquilo que iria ocorrer. Só que eu não sabia que era essa conclamação para que as igrejas de Curitiba estivessem ali na PIB para esse evento de lançamento dessa campanha. Eu acho que eu estava. Foi o dia que eles deram uma Bíblia? Ou não? Não. Nesse dia ele não veio, né? Ele só veio mesmo para o dia do evento, mas estava lá algumas pessoas que fazem parte do ministério deles nos Estados Unidos, da família Graham. E só que aí quando eu estou descendo a nave, né, da PIB, a primeira vez que eu estive ali na PIB, o Ministério de Louvor está tocando um louvor de Asaf Borba, que eu nem sabia quem era Asaf Borba. Só que aquilo, eu não lembro agora qual que é a letra, ou talvez o Gregory lembre. Jesus em tua presença? Seria? E fazer teu nome grande. Jesus em tua presença. Só pra te adorar. E aí, a hora que eu tô entrando ali, aquilo já veio como eu vou usar uma expressão forte aqui, um murro no meu peito, né? A presença de Deus, aquilo, porque na minha concepção, a presença de Deus eu só sentia em determinado lugar, se estivesse orando de determinada forma, de determinado jeito. Então, tudo na minha concepção, né, sectarista, de novo, tinha que ser daquela forma.
E aí, quando eu ouço eles cantando aquilo, eu não entendi. Eu falei, não, mas pera lá, como é que Deus está me visitando aqui dentro da uma igreja Não, Deus, o senhor com tá errado. esse louvor e tal? Eu fiquei ali Segura aí, tenso, Deus, né? segura. Aí, pentecostal, né? Então, já me travei ali, né? Aí sentei com a minha esposa e aí foi começando a chegar gente. Então, comecei, na minha frente tinha um casal que a irmã estava de saia, cabelo muito comprido para baixo da curvatura do joelho, o irmão de social, abotoado. Eu olhei e falei, bom, esse aí ou é da Assembleia ou é da Deus e Amor. Aí do meu lado vem uma senhora, cabelo vermelho, cortado, de brinco, senta do meu lado. Eu já olhei e falei, não, essa aí não, acho que não é nem crente essa aí, né? Mas tudo bem, tá ali do meu lado ali. Eu olhei para trás, um grupo cheio de tatuado, enfim, né, aquele estereótipo. Eu olhei e falei, bom, isso aí deve ser do Bola de Neve. E aí eu fui... Nossa, rotulando todo mundo. Rotulando as pessoas que estavam à minha volta, e aí começa aquele movimento, mas assim, num determinado momento, aquela senhora que eu olhei do meu lado e pensei comigo, não deve ser nem crente, Deus tomou ela numa linguagem. E aí, rapaz, aí a coisa me apertou mesmo, porque aí eu vi que aquilo que eu julgava como, né, no meu entendimento, a presença de Deus, ela tinha que estar dentro de uma caixinha. Naquele momento eu entendi que ali estava o corpo de Cristo. Nossa. Ali estava a mão, ali estava o pé, ali estava o joelho, ali estava os dedos, ali estava o pescoço. Foi como se as escamas tivessem caído. Aí foi caindo. Nossa. Né? E a cabeça é Cristo. E nós somos dependentes uns dos outros pelo mérito do Senhor Jesus, pelo sacrifício dele no madeiro da cruz. Então eu só sou uma parte do corpo. Que parte? Eu não sei. Eu não sei se eu sou a unha encravada, se eu sou o dedão do pé, se eu sou a unha da mão. Eu não sei que parte eu sou. Mas o importante é que a presença de Deus se fez presente. E me mostrou que ali eu estava no meio dos meus irmãos em Jesus Cristo. Então, a partir dali, a gente começa a visitar irmãos. Comecei a frequentar a Assembleia de Deus próximo da minha casa. Era uma igreja que eu havia ido quando eu era menino, criança, com um forte desejo proselitista de um embate teológico para provar que a minha verdade bíblica era verdadeira, porque isso, porque aquilo e tal. Então eu passo a frequentar junto com aqueles irmãos para aprender mais do Senhor, para me despir, vamos dizer assim, da minha fantasia religiosa, para me colocar em humildade, para mim aprender que Deus me ouve orando em pé, que Deus me recebe cantando louvor que não seja de um inário, de uma denominação X, Y ou Z, mas que a presença de Deus está no meio do seu povo. Então ali a gente começa a frequentar, e nesse meio tempo também, através da pós-graduação que nós estudamos, eu então começo a fazer uma outra pós-graduação na área de capelania e aconselhamento pastoral, ali na FABAPAR, na Faculdade Batista do Paraná, e me enveredo na parte da capelania hospitalar. Né? E aí a gente está ali, eu e minha esposa, já há algum tempo fazendo capelania, e através disso, então, fui visitar os irmãos presbiterianos, os irmãos batistas, os irmãos menonitas e os irmãos da Ebenezer e assim por diante, né? Então Deus tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado, e ainda estamos aprendendo ainda tem muita coisa ainda que aquele velho fariseu, a hora quando quer se manifestar, a gente tem que falar, não, tem que travar ele ali nas quatro patas e falar, fica aí, rapaz, porque o que você deixou para trás é, como dizia Paulo, né, lá em Filipenses capítulo 3, tudo aquilo tem como esterco, como perda, porque hoje eu ganhei a Cristo. Hoje, de fato, eu ganhei a Cristo. Legal. E legal que nesse mesmo capítulo, Paulo está lidando com esse tipo de povo. E Paulo fala, se eles querem jogar, então eu sei jogar, porque eu sou hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim. Fui circuncidado aos 12 anos, eu sei de tudo, eu sei do jogo. Mas eu conheço, como o Paulo olhando, ele dizia, né? Olhando para esse contexto, ele estava querendo dizer, olha,
não vem com conversa fiada que eu conheço o sistema por dentro e por fora. Isso. Então você sabe da minha história ali um pouco, então é a mesma coisa eu poder falar assim, olha, eu fui batizado com 13 anos de idade, selado com a promessa com 13, Isso. eu sou músico desde os 15 anos, eu conheço isso aí, cara, eu conheço esse movimento de vocês aí, não é tão bonito assim, não. É um elemento muito importante que eu percebo você falando sobre isso, daqui a pouco a gente vai pegar outros rumos, mas é a maneira como é enxertado esse sistema, ele é tão enraizado no coração da pessoa que aquilo acaba se tornando uma verdade absoluta, né? Uma verdade assim, completa, absoluta, e se parar para pensar bem mesmo, talvez, às vezes, essa verdade ela ainda está acima das escrituras, né? Porque como você mesmo falou, não, mas isso aí não está nas escrituras. Tem coisas que não estão nas escrituras, que você pegar e olhar a palavra do Senhor, você vai ver que não está ali. Mas isso é imposto, essa realidade ela é imposta com tanta veemência, com tanta garra, ela é introduzida ali, que as pessoas acabam tomando como verdade. Você passou 40 e poucos anos, isso? Desde de criança, né? Eu literalmente eu nasci dentro da igreja. Meu avô era do ministério, meu pai auxiliava e segundo os relatos da minha mãe, então quando meu pai atendia cultos, eu ficava dentro da tribuna, né? Dentro do púlpito. Ficava dormindo bebezinho, eles colocavam eu ali dentro do púlpito e... Né? Que profético, então... hein? Acho que era pra você ter virado cooperador. Então, assim, a minha história é desde essa época, né? Então, toda a minha família, né? E como foi pra você, sim? Você teve, óbvio, que a maneira como você conta, claramente dá pra gente ver que foi o Espírito Santo ali que fez uma atuação poderosíssima, assim, quebrando todas as barreiras que você queria dissipando. Mas depois que caiu por terra essas barreiras, aconteceu aquilo de você olhar para um lado para o outro e se perguntar o que está acontecendo comigo? Você tentou voltar? Teve essa tentativa ou não? Quando você diz que muitas das pessoas que estão dentro de um sistema sectário fechado, muitas das vezes elas colocam a verdade do sistema religioso acima das escrituras, é uma verdade. Porque, veja bem, a pessoa que ela está fundamentada dentro de uma seita religiosa, por assim dizer, e aí é importante a gente frisar uma coisa. No Brasil, a palavra seita, ela virou algo pejorativo. É uma ofensa que é utilizada entre pessoas de denominações diferentes. Perceba, são cristãos, mas quando eu quero ofender o meu irmão, eu chamo ele de seitário. Então nós temos esse novo palavrão adicionado no meu vocabulário. Então assim, se eu quero te ofender, eu te chamo de seitário. Né? Chegar na minha igreja domingo chamando todo mundo de seitário. Alguns irmãos, por exemplo, que são hiper calvinistas, eles têm... Seitário. Eles são seitários. Os pentecostais são seitários, os pentecostais tudo coisa do diabo, são manifestações diabólicas, não existem os dons, o falar em línguas não é de Deus, não existe operação de sinais, prodígios e maravilhas, porque isso já foi cessado no primeiro século. Então, para eles... Para os hiper calvinistas, pentecostal, seitário, ponto. Aí o da igreja X olha para a igreja Y e fala, não, mas veja lá, aqui nós somos assim, aqui nós somos assado, então se você não compactua com aquilo que eu ensino na forma de doutrina que eu acredito, você é seitário. E o que significa a palavra seita? A palavra seita vem de seta, direção, apontamento, caminho a seguir. Então, simplesmente, seita quer dizer um conjunto de regras ou de pessoas que trilham um caminho fora da ortodoxia. Dentro do contexto da igreja cristã, então o seitário é aquele que vai na contramão daquilo que é ortodoxo, aquilo que está na Bíblia. Escrituras. É isso. Então não quer dizer que propriamente um seitário ele seja um herege ou um apóstata. Há cristãos, e aí isso aí é polêmica, o pessoal depois vai entrar de sola nisso aqui, no que eu vou falar. Mas há cristãos que são seitários.
Infelizmente, mas não porque eles estão contra a ortodoxia. Eles creem na Trindade, no Pai, Filho e Espírito Santo. Eles creem na vinda de Cristo, na ressurreição. Jesus é Deus, mas nos seus usos e costumes eles se tornaram uma seita. Aí é o que o Norman Gales ele vai trazer nesse livro, que é o quê? A seita, ela não se caracteriza propriamente dita só por uma expressão de religião. Olha, eu estou contra a ortodoxia. Por exemplo, Testemunha de Jeová. Seita, braba. Não crê que o Senhor Jesus Cristo é Deus. Com S maiúsculo. Não crê no Espírito Santo. É seita. E é seita e coloca um adendo, herética. São apóstatas. Estão eu nem vou dizer que não tô aqui, não sou eu que abro a porta e fecho a porta do céu para ninguém, mas estão em risco iminente de perder a salvação, porque negam o Senhor, negam o Espírito Santo, criaram a Bíblia para a sua própria conveniência, adulteraram palavras que estão no contexto bíblico para servir aos seus próprios interesses. Portanto, seita, herética e apóstata. No entanto, isso num sentido teológico, doutrinário cristão. Agora, há seitas que Jesus é Deus, nós cremos na Trindade, nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No entanto, são apartados do corpo de Cristo por um orgulho denominacional. E aí entra no contexto no que eu estava inserido. Eu não era sectário porque eu estava fora da doutrina cristã, mas eu era sectário porque eu não aceitava os meus irmãos em Cristo como meus irmãos. Por quê? Porque eu oro de joelho. Você não ora, então você é sectário. Olha, aqui na minha igreja não tem dízimo. Já começa chamando os caras de primo, né? Não sei o quê. Não, e um detalhe, primo são só os irmãos assembleianos, porque batista, presbiteriano, metodista não são nem parentes. Primo de terceiro grau. Aquele que então, não bate nem no exame de sangue. Esse então é um contexto então, fundamentalista, sectarista, partindo do aspecto sociológico. Então eu era legalista, porque eu me fundamentava a minha vida, meu posicionamento através daquilo que eu entendia como preceitos morais para a minha vida. Então, por isso eu era legalista. A mulher não pode cortar o cabelo. O homem não pode colocar uma bermuda. Não, eu tenho que dormir de terno e gravata porque o anjo pode vir me visitar às 3 horas da manhã para me ter revelação. Sectário. Teológico? Não. Ignorância, em alguns casos, por favor, não estou falando dos meus irmãos, mas burrice, mas num aspecto sociológico. Né? Porque os aspectos doutrinários centrais do cristianismo, creio e cria em tudo. Então, mas socialmente eu me tornei, e aí um dos aspectos do sectarismo sociológico, exclusivista. Só o meu clubinho vai para o céu. O Herbert, o Herbert, pastor, rapaz, ganha milhões. Não, o Herbert é caixão para ele. Sim, essa palavra. Entendeu? Então, assim, esse é um aspecto do sectarismo através de um olhar sociológico. E aí não sou eu que estou dizendo. Tá aqui, Norman Geisler, para quem quiser, respostas às seitas. Só para quem tá em casa, às vezes tá vendo o William falar que, às vezes, nossa, tô viajando o que ele tá falando. Vou explicar aqui, vou desenhar. Tá aqui essa garrafa de água, tem água aqui dentro, beleza? Rótulo azul, a garrafa é azul. Porém, eu quero acreditar piamente que essa água aqui, ela tem um sabor diferente dessa água do William. Embora a água do William seja com gás, mas digamos que é sem gás. Essa aqui é água de velho. Mas eu acredito que a minha água, ela tem um poder curativo, ou ela é uma água que tem uma coloração diferente da do William. E eu acredito piamente, embora não tem nada de diferente. É uma água que vem, inclusive, da mesma marca, que eu não quero revelar aqui porque não quer patrocinar a gente. Da mesma marca, é uma água que vem do mesmo lugar. Mas eu introduzo na sociedade uma ideia firme, e eu bato firme, de que a coloração da minha água é diferente, ela tem um poder curativo diferente da do William. Não tem, mas eu faço questão de falar isso, e a questão do exclusivismo é o seguinte: se você não tomar minha água, você tomar a água do William, você está correndo risco de vida. Então, isso aqui aplica na religião. A igreja X, que
Não, é falta de reverência, irmão, não usar saia no culto. Não, o irmão deixar uma barba crescer e tal, e acredita aquilo como verdade, e a partir daquela verdade começa a falar pra pessoa, se você cortar a barba, você tá debaixo de desobediência, tá debaixo de rebeldia. Então, eu ainda uso daquelas minhas verdades pra falar pra você que você não cumpri-las, você vai pagar um preço por elas, sendo que não tá na escritura, ou sendo que não é um mandamento, eu acabo pagando um preço muito alto. Então é isso aí que o William tá falando. Agora... Eu imponho isso como uma verdade absoluta e imponho isso sobre a vida das pessoas como um mandamento de Deus. Nossa. E isso é o pior, porque aí, Desgraça. por que você está fazendo isso? Por que a sua igreja... Não, porque foi Deus que revelou. Nossa. E aí eu estou colocando coisas sobre as escrituras, que não estão nas escrituras. A minha igreja pode ter essa ordenação? Pode. Olha, aqui na nossa igreja o homem não tem barba, cabelo curtinho, não usa bermuda, não faz isso, não vai pra praia, não tá... Pode. Ótimo. As pessoas estarão lá se aceitar essas normas ou não. Olha, não aceito, saio, tudo bem. Uhum. Aí essa pessoa pergunta, tudo bem, eu quero fazer parte da sua igreja e eu vou respeitar isso. Só me responda uma pergunta, isso é bíblico? E aí a liderança honestamente responde, não é bíblico, mas é um parecer que nós temos, nós somos assim. Uhum. Não é bíblico, não tem problema, isso não vai interferir na tua comunhão, mas nós somos assim. Ok, mas isso não ocorre. Geralmente, nesses grupos ou nessas igrejas com aspectos sociais sectaristas, eles impõem essas doutrinas dizendo-se amparadas nas Sagradas Escrituras ou em falsas revelações. Então eu digo isso, um exemplo, por exemplo, década de 60, a maioria das igrejas no Brasil, principalmente as pentecostais clássicas, e aí quando eu me refiro a pentecostais clássicas, dando nome às denominações, eu estou falando de Congregação Cristã no Brasil, que surge no Brasil em 1910, através de um missionário ítalo-americano chamado Luiz Franciscon, e Assembleia de Deus em 1911, através de dois missionários suecos, Daniel Berg e o Wingren. Estas são as duas igrejas pentecostais clássicas no Brasil. Década de 60, as duas diziam que televisão era coisa do diabo. As duas. A congregação, por exemplo, tem ensinamento dessa época dizendo que a televisão era o trono de Satanás. À medida que o tempo foi passando, ambas denominações vieram dentro do contexto social separadas. Aliás, a Assembleia de Deus considera os irmãos da congregação como os irmãos em Cristo, mas os da congregação, com aval do ministério, porque nunca desmentiu isso, não consideram os irmãos da Assembleia de Deus como seus irmãos em Cristo Jesus. À medida que o tempo passa, a Assembleia muda o seu posicionamento. Então ela adota o rádio primeiramente para divulgação da mensagem da palavra, ela tem o jornal Mensageiro da Paz, ela tem a CPAD, que é uma editora, ela tem então agora faculdades de teologia, ela instrui os seus ministros na palavra, eles prescreveram um manual de doutrina e fé. Eles avançaram no conhecimento do evangelho da graça que há em Cristo Jesus. Abriram um entendimento e falaram, não, pera lá, a televisão a gente pode, né, utilizar, ok, os irmãos têm, tudo bem. A congregação cristã no Brasil, ela nunca voltou atrás em nenhum ensinamento postulado por ela nos últimos 80 anos. Nenhum ministro dela veio a público dizer, olha, o que nós fizemos lá atrás, hoje nós estamos ratificando e a partir dessa data está normalizado, está normatizado. E isso seria característica de seita? Aonde eu quero chegar? Pandemia. Todas as igrejas fecham. A congregação, então, coloca o culto online. Só que ela nunca disse para as pessoas que não poderiam assistir televisão porque não era do diabo. Ou que pelo menos que agora Deus tinha comprado o direito de transmissão. Só deu crente, só deu CCB comprando TV. Não só isso. Tem pessoas que nunca assistiram o culto online porque na cabeça dela
o que ela recebeu de ensino há 60 anos atrás ainda prevalece. Outros condenam a postura adotada. Ou seja, se põe um ensinamento, e aí é onde eu quero chegar, se coloca um ensino como vindo revelado por Deus, ao longo do tempo não se ratifica isso, e a palavra de Deus diz assim, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então quem errou lá atrás? Foi Deus que proibiu por alguma revelação que não se podia ter televisão, e agora Deus disse o que ele disse e agora pode? Ou foi o ministério que impôs uma doutrina falsamente baseada numa falsa revelação e que não voltou atrás para dizer, olha, nós erramos e estamos corrigindo a partir de agora? Ou tá liberado, o pai agora deixa. Pelo contrário, vem lá na época o presidente e diz assim que os que haviam feito aquilo lá atrás eram ignorantes, ou seja, ainda fala mal dos conservos do ministério. Em vez de falar, olha, eu estava lá nessa época, né, porque é um senhor já avançado de idade. Talvez eu acho que é o caso só de contextualizar, porque, por exemplo, eu ia citar aqui o Berg e o Vingre, que a história diz que eles chegaram no Brasil, eles viram um povo e alguns irmãos contam que eles viram a necessidade de mostrar que eles eram diferentes em algum aspecto. E um aspecto desse foi inclusive a roupa. Que se vestiu de terno, cortavam o cabelo. Na época era comum, né? Uhum. Na época era vestimento. Você pega fotos da década de 20, 30, década de 15, então era... A Assembleia de Deus teve uma época, salvo erro, década de 50, entre 50 e 60, fazia parte da estética assembleiana o uso de chapéu. Isso, mas os irmãos, diz que é porque eles tinham a necessidade como missionários de mostrar que eram diferentes. Então passava na rua, inclusive o chapéu. Alguns pastores até hoje eles têm essa questão, por exemplo, da barba. Não são todas as Assembleias de Deus que utilizam a barba, mas não há uma imposição como sendo algo revelado. Essa é a diferença entre questões doutrinárias das Assembleias de Deus e questões doutrinárias, por exemplo, da congregação cristã no Brasil. Uhum. Tudo na congregação que vem de doutrina é revelado, entre aspas. Não tem nenhuma fundamentação teológica, até porque eles são contra a teologia, contra o estudo da Bíblia, contra o estudo sistemático da palavra de Deus. São totalmente contra. Existem áudios recentes aí de pessoas do ministério, do alto escalão, expulsando o espírito de ler a Bíblia. Eu pergunto para o pastor, qual é o espírito que leva as pessoas a ler a Bíblia? Aí é forte. É forte. Então, se isso não é isso é heresia, eu não sei o que é, então. É forte. Então, a pessoa está diante de centenas de jovens e diz para eles que diz estar tomado por Deus e expulsa o espírito de ler a Bíblia. Se essa pessoa não está endemoniada, eu não sei então o que esse cara está. Então, assim, e aí vem o mais chocante, não vem ninguém a público dizer, olha, ele errou, está sendo disciplinado, vai ficar afastado, vai vir a público retirar o que... Não houve isso. Ou então, se não há uma correção pública daquilo que foi dito publicamente, então isso me diz, como ouvinte, de que a instituição corrobora com aquilo que foi dito. Pesado. E pior que se ele vir a público, não tem nem como, porque eles não assistem TV. Não assiste, hoje tem canal no YouTube, tem uma visualização muito grande. Tem um embaixo da cama lá. Tem tinha uma tia quando era criança que ela mandava nós ir dormir, você escutava só o programinha do SBT rolando no quarto. Ligava a bichona de tubo, ligava os olhos satanás. Vou mandar aí, vamos caminhar uns anos e vamos vir aí para os anos 2000, 2010. E a pergunta é o seguinte, para quem está assistindo de casa, o cara está assistindo de casa, William, como que eu identifico que eu estou numa seita hoje? Como é que eu olho a minha igreja? Qual é a igreja saudável? Qual é a igreja não é saudável? Quais são os pontos? Então, exemplo, vou falar uma coisa para você, que a gente está vendo muito a realidade como pastor hoje. Que em algumas igrejas é uma verdade, pastores abusivos, mas tem outra, cara, que você precisa abrir a Bíblia, você precisa ler a Bíblia. A palavra está falando que é pecado. A palavra está falando que não. E o cara olha para você e fala, abusivo. Como é que é, líder? Agora estão chamando aí, tá em alta essa palavra. Que o cara quer tudo para si. Narcisista? Narcisista.
Aí você precisa abrir a palavra, precisa pregar a palavra. A palavra tá falando que é pecado, a palavra tá falando para não abandonar a congregação. A gente tem um problema muito sério no Brasil que é chamado analfabetismo funcional. Isso não é espiritual, isso não é demônio, isso não é... Não, infelizmente, o Brasil é um país que lê pouco e quando lê muito mal. Isso nós temos reflexo na escola, por exemplo. E é o país que mais lança livro. Uma estatística fala que lança um livro a cada 4 horas. Eu acho que o pessoal que tem comprado livro, então, é só para fazer live, né? Porque aí enche uma estante atrás de livros do Hernandes Dias Lopes, do Augusto Nicodemos, só para gravar. Me ofendendo. Calma aí que você tá me ofendendo. Só para gravar a live. Eu nem sei se você faz isso. Você tá fazendo isso? Tá amarrado. Então, assim, a gente tem uma realidade no Brasil de um país que lê pouco e lê mal. A Bíblia é a nossa guia de fé e conduta. Né? Você colocou ali na chamada do vídeo, ali, eu até brinquei com você, que o teólogo é por sua conta, porque eu não me considero teólogo. Mas se eu digo que eu tenho envolvimento com a teologia e não faço uso da leitura bíblica diariamente, qual é a qualidade do meu entendimento a respeito de Cristo? Então eu vou ser simplesmente manipulado por quem talvez leia um pouco mais de forma dissimulada, mas faça uso dessa leitura para manipulação do rebanho. E aí nós vamos que Paulo fala lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29, se eu não me engano. Quando ele começa a se despedir dos irmãos, é uma das passagens mais lindas das Escrituras, ele começa a se despedir dos anciães de Éfeso, e ele fala assim: quando eu me for, entrará no meio de vocês lobos devoradores que não pouparão o rebanho. Ele não está dizendo que vai vir gente de outro lugar, ele vai falar que vai entrar no meio do rebanho. João, lá em 1 João, capítulo 2, versículo 23, João vai falar o quê? Todo aquele que nega o filho não tem o pai. Essa é a primeira característica de uma seita. Se nega o filho, eu e o pai somos um. Não é que são divididos, mas a essência é a mesma. Eu e o pai somos um. Se eu nego a Cristo, se eu digo que o Senhor Jesus não é o Filho de Deus, que ele não ressuscitou, que ele foi um homem que desceu um espírito sobre ele, que ele é uma força da natureza, que ele é um profeta, então... Chuta que é macumba. É uma seita. Se você estiver congregando uma igreja como essa, vem para minha igreja. Domingo, 18h30, tem culto. Lá não é fala que Jesus é o Filho de Deus. Então, outras características é justamente essa manutenção da unção. Você está debaixo da unção apostólica. Eu tenho um problema muito sério com essa... Não, segura aí no que você vai falar, porque eu tenho unção apostólica. Pera aí. Não tem apóstolo aqui. Então, graças a Deus, eu vi que o irmão ali é pastor, você é pastor. Então, eu tenho muito problema muito sério com esse negócio de apóstolo. Né? Você vai, pega meu anel lá para mim, por favor. Esse cara não sabe misericórdia. Mas vamos lá. Então, a pessoa está debaixo de uma unção apostólica, está debaixo da unção da pastora fulana de tal. Ou então aquelas pessoas de Instagram que aparecem lá dizendo: você tem 1 minuto para Jesus. Rapaz, não tem que ter nenhum segundo para esse tipo de situação. Né? Então a pessoa vem com essa conversa, já tem que rolar o troço para cima ali, buscar um pastor bíblico, decente, honesto. Então, quando a gente lê pouco e lê mal, e principalmente as Escrituras, a gente está à margem de todo tipo de manipulação. O que eu costumo dizer hoje para os meus irmãos que estão passando por um momento de transição denominacional, estão saindo de uma denominação que tem aspectos sectários ou que são uma seita e estão se descobrindo no Evangelho 30, 40, 50 anos, que dizia que era crente, que era cristão, e ele, de repente, não sabe que a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Porque eu achava que a minha salvação era porque eu não cortava o cabelo, porque eu não usava bermuda, porque eu tinha crédito no céu, porque eu era assim ou era assado. E quando essa pessoa se depara com a verdade da cruz, em que a salvação está no Evangelho, naquilo que Cristo fez, e o que nós estamos vivendo aqui é graça e misericórdia dele, a pessoa entra em parafuso.
Mas será que tudo aquilo que eu vivi não faz mais sentido, não fez sentido, não serviu para nada, eu nunca fui crente, o que eu faço agora? Entra em desespero. O que eu tenho falado para meus irmãos, primeiro de tudo, respira. Você está debaixo da graça de Cristo. A misericórdia dele. Leia a Bíblia. Você quer conhecer uma pessoa? Esteja com ela. Você quer conhecer o Senhor Jesus? Leia o que ele falou. Quando você pega a Bíblia para ler, quando a gente pega a Bíblia para ler, é como a gente se sentasse com Pedro, Tiago e João. É como se a gente escutasse o cego Bartimeu gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque você faz parte da história. Quando você lê a Bíblia e coloca o seu coração em a comunhão, quando as pessoas gritavam, crucifica-o, você se pega gritando, não faça isso. Então, quer conhecer Jesus? Leia a Bíblia. Ninguém precisa de instrutor, ninguém precisa aprender grego koiné para ler. Nós temos ótimas traduções bíblicas. Nós precisamos unicamente de um dicionário de português, às vezes uma palavra é diferente. Então o que eu digo para os irmãos, compre uma Bíblia NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Você leu a João Ferreira de Almeida, com a linguagem mais arcaica durante muito tempo, então compre uma bíbliazinha na SBB, na Sociedade Bíblica do Brasil, uma NTLH, e leia a sua Almeida, que é o que está na tua cabeça, mas leia junto com a outra, vá riscando. E leve à risca o que o Senhor Jesus está dizendo. Você não vai comprar um chicote e entrar na igreja e querer bater no Herbert. Por favor, não faça isso. Não quebre a barraquinha dele. Gente boa, mas não é isso. Mas quando o Senhor Jesus disse assim: nisto conhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amardes uns aos outros. Aí João vai dizer assim: nenhum mandamento foi colocado senão que já estava posto, que é este: amais uns aos outros. Mas as pessoas, principalmente que têm a mente sectarista ou que tiveram debaixo de uma seita durante muito tempo, elas são doentes mentalmente. Elas estão em uma fase de desconstrução emocional, religiosa e psicológica. E isso é muito violento. Você perguntou atrás se eu sentia algum desejo de voltar, se eu sentia alguma... Você sente tristeza, você sente angústia, você quer chorar, você quer gritar de desespero, você quer pedir ajuda, você quer pedir conselho, você não sabe o que você faz. Então, é um fardo que as pessoas que passam por esse processo vão carregar isso para o resto da vida. Esse embate entre aquilo que eu fui e aquilo que eu não quero ser mais. Paulo dizia o quê? Eu tenho um espinho na minha carne, um mensageiro de Satanás que me esbofeteia. Eu quero acreditar, e alguns outros não, né? Grandes estudiosos da palavra, eu já li sobre isso, e eles falam isso, que Paulo, ele lembra de estar junto com aquelas pessoas que mataram Estevão. E esse era o espinho na carne dele. Até o filme de Paulo, o apóstolo de Cristo, retrata isso, né? Uma profunda amargura ele sentia, um profundo arrependimento de tudo que ele havia feito. Então, deixando claro que eu já tinha esse pensamento antes do filme. Porque o filme vai falar. O filme fala sobre novela isso. Na Record. Mas a novela eu não assisto, eu sou crente. Mas só tem a TV embaixo da cama lá, depois que o Greg dorme, aí a gente... Então, assim, as pessoas que saem desse estado de farisaísmo vão carregar esses sentimentos para o resto da vida. Eu vejo muito essa sua fala, você já continua, Nicodemos. Eu acho que Nicodemos, ele foi visitar Jesus de noite, ele não queria ser visto. Eu acho que teve eu acho que ele teve essa crise, porque... Uma crise de identidade. Será que é o Messias? Será que é o ungido? Será que ele que vai... Os próprios apóstolos passaram por essa crise, porque eles nunca entenderam que Jesus era o Messias primeiramente. Eles não entendiam que Jesus era o Messias que iria salvar o mundo, que era o Emanuel, o Deus conosco de Isaías, que era o prometido das nações. Eles entendiam que era um guerreiro que ia
derrubar os romanos e restabelecer o trono davídico. É tanto que lá em Lucas 24, o caminho de Emaús, o Senhor Jesus olha para os dois discípulos e diz assim, como é que vocês podem ainda não entenderem? E aí o Lucas escreve, começando desde o princípio, passando por todo. Então ele pega desde Abraão, desde o Jardim do Éden, desde 3 de Gênesis, né? Quem sabe, e vem falando para eles. E aí as escamas, aí eles entenderam. Ou seja, eles estavam voltando frustrados porque Jesus não tinha arrebentado com tudo e expulsado os romanos. Morreu, o cara morreu, pai, não era o que eu pensava, não. Então a gente que passa por esse processo, a gente vai carregar sequelas. Eu sou meio sequelado. Não, nem dá pra perceber, tá? Nem dá. Mas é uma luta. Você quer ver uma coisa que trava e para você é normal? Erga os braços e renda-se a Jesus. Rapaz, aqui dentro, o fariseu fala assim, não ergue. Só porque você pediu, eu não vou erguer. Se você não tivesse pedido, eu ia levantar os dois lá em cima. É uma coisa simples, mas a maioria dos irmãos que eu converso... Eles erguem o braço. Eles não erguem o braço. Não? Não conseguem. É uma luta para orar em pé. E entender que o Senhor Jesus está ouvindo a oração dele. A irmã que usava o véu, ela não consegue, ela tem dificuldade às vezes de entrar numa igreja e olhar e falar, mas hoje eu não vou usar o véu. Parece que não, eu uso porque eu gosto, mas tem irmãos que têm dificuldade em não usar o terno e gravata. Ele precisa se desconstruir. Né? Hoje eu sou membro da PIB. Eu ouvi um glória a Deus? Da igreja do ar-condicionado e da poltrona almofadada. Olha que cara ordinário, velho. Primeira vez na televisão que estou dizendo isso, tá? O pessoal que tá lá do Caminho de Emaús, que é o meu grupo, o pessoal acho que me segue no Instagram e no YouTube, se estiver assistindo depois, não sabe, mas... Então hoje eu sou membro da PIB, então eu vou na PIB. Não, aqui já caiu 1000 seguidores dele lá no YouTube, que ele tem bastante seguidor, já despegou. Você chega lá e tá o irmãozinho de bermuda. Eu, particularmente, não consigo. Arrepia. Não consigo. Sangue mas hoje eu já não condeno mais. Não quero exorcizar o meu irmãozinho. Tá bom, a fé dele alcançou. Tá que nem Paulo. Se comer pão não escandaliza teu irmão, meu amigo, tá tudo certo. É você e o mestre. Eu não consigo. Né? A minha esposa tem algumas dificuldades, às vezes uma irmã trajada de uma forma que para você estar num culto, mas é o que? É o velho fariseu olhando o exterior. Gritando. Né? Gritando. Então, assim, são coisas que a gente carrega, que a gente vai ter dificuldade, mas que é preciso constância. Eu digo aos irmãos, né? Se desliguem. É difícil desligar totalmente, às vezes a família inteira é ainda de uma denominação, ainda está frequentando, os pais, a família tem pessoas do ministério, mas o quanto for possível, né, aquele desprendimento, não é para criar ódio, não é para ter rancor, não é para ter mágoa, são nossos irmãos em Cristo e que precisam ouvir a verdade do Evangelho, a mensagem da cruz. Inclusive, deixa eu contar para você uma experiência que eu tive recentemente. Numa situação dessa, cara. Eu faço evangelismo no ônibus lá, né? Ultimamente não estou fazendo. Mas estava fazendo e tal, frequentemente. E eu já descia do meu carro, estacionava meu carro no centro de Araucária, um pouquinho afastado do terminal, e já descia de propósito orando pelas pessoas, na loja, na rua. O primeiro louco que eu vi, já estava orando. E eu fui orar por um camelô que tem na frente do terminal. Tudo bem, amigo? Tudo bem? Me chamo Herbert, sou pastor, estou fazendo um trabalho de evangelismo. Estou vendo que você está trabalhando, queria abençoar seu trabalho, queria orar por você nessa tarde e tal, abençoar sua vida, sua casa. O senhor me permite? O cara me deu aquela olhada de cima a baixo, em cima do ombro, assim, ó, como se eu fosse uma prostituta, assim. Deixa eu ver suas mãos. Tem... Cara, meu querido, eu já oro, você não precisa orar por mim. A Bíblia diz, quando for orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Então o que você está fazendo aí é pecado. Rapaz, aquele cara me surrou. Sim, meu jovem, vai para casa. Fica aí, isso aí é coisa de fariseu. Falou. Eu falei, o senhor tem razão. É verdade. Tá certo então. Tenha uma ótima tarde.
Atravessei a rua e fui orar pelo outro camelô que tava ali. Na capelania... Extremamente cego, cara. Assim. Assim, dá dó, é digno de pena. A pessoa totalmente... Não, assim, eu nem levei a sério, né? Tá na ignorância dela. Na capelania, por exemplo, a gente não faz proselitismo. Então, nós fazemos as visitas e, oportunamente, falam uma palavra, né? Alguma coisa, faz uma leitura bíblica, alguma coisa nesse sentido. Se for necessário, um aconselhamento bíblico, assim por diante. E a gente pergunta se a pessoa... a pergunta, ela se baseia justamente para tentar entender qual é o contexto religioso da pessoa. Então a pergunta é: você frequenta alguma capela? Se a pessoa é católica, opa, eu sou da Capela Nossa Senhora Aparecida, lá de Campo Largo e tal. Se a pessoa é evangélica, ela já fala: não, eu sou da igreja tal. Essa é uma estratégia para que a gente estabeleça uma linha de diálogo. Então, por exemplo, quando isso ocorre, né, quando é um católico, então nós oramos um Pai Nosso. Fazemos uma oração, oferecemos ali a pessoa... Uma Ave Maria, um terço ali, vai embora. Se a pessoa ela tem essa liberdade. Eu particularmente não faço, tenho companheiros da capelania que são católicos e que fazem, né, rezam, enfim. Eu particularmente deixo a liberdade da pessoa. Inclusive convido a pessoa a ela iniciar o Pai Nosso. Pai Nosso católico e o Pai Nosso evangélico protestante. Tem essa diferença também. Então a gente tem que saber essas questões. Se é um evangélico, então nós fazemos uma oração. Então, assim. Aonde eu quero chegar? Quando é testemunha de Jeová, não aceita oração. Não? Não. Ah, daí saca de uma mortandela do bolso, pá, dentro um copão de café em cima. Algumas vezes, não são todos os casos, algumas vezes, Mormon, seita braba, não aceita oração. E congregação cristã no Brasil. Eles não aceitam, né? Algumas pessoas não aceitam. Esse, pela forma como você expôs, possivelmente eu tenho 99,9% de certeza que deva ser um sectário da congregação. Que esse é o padrão estabelecido. Mas algumas vezes não. As irmãs, principalmente, por conta da questão do véu. Elas entendem uma obrigatoriedade de colocar o véu, de se colocar. Se não pode falar o nome de Deus. E não só isso, uma obrigatoriedade de se estar de joelho. Se não se está de joelho, não se pode orar. Nossa. Existe o diferente. Então, por exemplo, eu acho que dá tempo de contar uma maravilha. Eu e a minha esposa voltando para a capelania. Então nós fomos dentro de um quarto onde tinha uma senhora, ela estava sentada próxima à janela, ela estava de camisola, né, do hospital, tal. Chegamos, bom dia, como é que a senhora vai, tudo bem? Aquela conversa ali, eu vi que ela estava bem, né, estava contente. E aí ela falou que estava feliz porque eu tinha recebido alta. Pô, que maravilha, que benção, a senhora recebeu alta. Ela falou assim, graças a Deus, eu já glorifico a Deus porque o Senhor me libertou. A hora que ela falou assim, eu já reconheci o linguajar. Já deu gatilho na hora. Já vi de que igreja. Falei, eu já mandei outra, né? Eu falei, então, domingo a irmã vai levantar para agradecer a Deus. Aí ela olhou assim para mim, como quem diz, mãe. Eu tava barbudo ainda, né? Agora eu tô com a cara de crente agora, mas eu tava barbudo. Ela olhou e falou, se Deus me der a graça, e ali ficou aquela conversa. Eu vi que ela era da congregação. Então aí conversamos ali e tal, perguntei de onde ela era, ela falou que estava indo embora, estava aguardando a família vir buscá-la. E quando a gente estava encerrando a visita, que dura 15 minutos, 20 minutos no máximo, perguntei à senhora, podemos orar com a senhora? Ela falou, pode. Eu falei assim, eu sei que a senhora provavelmente tem um véu dentro da bolsa. Eu tenho certeza que ali no lado da cama da senhora tem um véu. Se a senhora quiser, a senhora pode pegar o véu. Se a senhora não quiser, se a senhora não se importar, pode ir. Ela falou, não, tudo bem, eu posso orar sem véu. Eu falei, a irmã tá liberta, glória a Deus, né? Nossa. Um barbudo sem véu e orando em pé. E aí, quando nós começamos a orar, eu falei assim, então assim, como eu percebi que a senhora é da congregação, eu vou orar do jeito que ora na igreja da senhora, tá bom? Porque até isso tem toda
uma diferenciação, né? Tem todo um ritual. Então eu abri a oração e a gente orou conforme ora na congregação, tá? No estilo linguístico, vamos dizer assim. No meio da oração, rapaz, dentro do quarto do hospital, essa irmã começa a falar em línguas. Deus tomou a velhinha, perdeu o juízo. Fiquei em paz, orei, entreguei, falei, Deus abençoe, e saímos e ela chorando. Mas em nenhum momento falei nada a respeito da fé dela, eu não estava ali para isso. Eu estava ali para agradecer a Deus pela vida dela, junto com ela, como irmãos em Cristo. Independente do véu, independente da barba. E a prova de que nós estávamos ali enquanto corpo de Cristo foi a presença do Espírito Santo. Uau. Nossa. Isso aí quebra qualquer... É como se Deus falasse, sou eu, não é vocês. Não é a confusão de vocês, eu não estou na confusão de vocês. Não tem nada a ver com isso. Eu me manifesto onde eu quiser. Eu sou... Eu como o vento. Meu Deus. Dá até vontade de falar língua estranha aqui. Muito incrível, William, a tua história, sabe? É muito comovente, porque hoje, assim, cara, a gente tá vendo um tempo que esse tempo ele tem sido muito difícil para as igrejas e para aqueles que querem levar o evangelho a sério. Eu acho que é muito difícil, cara, tu ter que ganhar um crente de novo para Jesus. É duro, cara. Duro. Entende? É Jesus falando para Paulo, duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Exato. Então, tipo assim, é isso que você falou, 40 e poucos anos perseverando numa verdade ilusionista, cara. Perseverando em algo que tinha todo o trejeito de verdade, tinha todas as características, só que no fundo, do fundo, quando você pisou o pé num lugar que tinha uma verdadeira legalidade da presença de Deus ali, tinha uma trincheira aberta para a presença de Deus, quando você pisou ali, você falou, cara, olhou para trás, caiu do cavalo. Então, assim, hoje nós estamos vivendo a fase que você tem que reevangelizar cristão. Eu acho que esse não é o pior. Até então, reevangelizar cristão é terrível. Reevangelizar crente é terrível. Mas eu acho que pior é você ter que pregar para teólogo no culto de domingo. O cara que você está pregando sobre cruz, sobre salvação. Tua mensagem é simples. Tua mensagem não tem nada de um pregador de mega church. A tua mensagem é Jesus cura, batiza, restaura, salva, leva para o céu, tem promessa. Mas não é outra coisa. Mas sabe qual é o problema? Aquilo tive outra coisa junto a vocês a não ser Cristo e este crucificado. Meu Deus, pastor Herbert. Acabou. A mensagem não é outra. Então, assim, hoje a gente vive, você disse que é um mundo difícil porque é um mundo materialista. As pessoas estão atrás de prazeres. As pessoas estão atrás do quê? De visibilidade. Estão atrás de tirar uma foto bacana numa igreja chique, estão atrás de um pastor da moda. Tá aqui o irmão aqui vendendo um livro, eu vi ele falando na live anterior, por um projeto de cobertura de uma igreja, enquanto tem qualquer... Entende? Então, enquanto tem homens que estão pregando pelas ruas, estão falando do evangelho, estão falando de Cristo, mas não está diferente da palavra de Deus. Tem um monte de demótripes no meio da igreja. Tá lá em 1º, 2º João. Eu tenho aí junto de vocês demótripes que não permite que eu vá até vocês. É João falando que tinha um cara na igreja que estava desviando a palavra do evangelho e não aceitava nem que João fosse lá. Alexandre, o latoeiro, me causou grandes males. Demas, amando o presente século, me abandonou. Me abandonou, eu estive na minha última prisão, eu estava sozinho, não tinha ninguém. Isso é Paulo falando, meu amigo. Não é o Herbert 2026, não, é Paulo 2000 anos atrás, o ano 60. Ninguém estava comigo, todos me deixaram. E o que esses homens estavam fazendo? Estavam pregando a cruz. Estavam falando de Jesus. Estavam falando da salvação. E quem que aceitava? Como é que o evangelho, como é que Cristo entrou no Império Romano? Escravos e mulheres, pobres, abandonados. Para quem que vamos começar com João, para quem que pregava?
Quem que ia para o deserto ouvir João Batista? Arrependei-vos. Era o pobre, era o faminto, era o perdido. É o que hoje o teólogo bom da boca, tá olhando e tá dizendo é sectário, mas que quando ele dobra o joelho no chão falando, Senhor, hoje minhas crianças não têm pão e leite, eu preciso de pão e leite para minhas crianças. Dali a pouco Deus usa de alguém e leva pão e leite na casa dela porque ouviu a oração dele. É o fogo descendo na casa no meio da favela, 3 horas da manhã, libertando o drogado, o alcoólatra. É o capelão que entra dentro do sistema prisional, onde está lá a pior da sociedade, mas quando ele fala arrependam-se, a cruz atravessa lá o pior criminoso lá dentro e ele se torna uma ovelha de Cristo. Então tem irmãos em todas as esferas da sociedade? Tem, mas a sociedade que nós estamos vivendo rejeita Cristo com as suas obras. E o pior de tudo, estão fazendo isso em locais aonde tem o nome dele escrito nas paredes. Como é que um pastor pode pedir para uma pessoa tá orando para Deus abençoar, para alguém doar para ele um jatinho? O irmão veio de jatinho particular da Bahia aqui? Pelo amor de Deus, fala que não, quando tem um missionário que está cruzando o sertão a pé, quando tem um missionário lá no Amazonas atravessando 2 dias de barco para levar a palavra de Deus para um ribeirinho, a pessoa não tem nem vergonha na cara de falar uma coisa dessa. Curso para encher igreja. Eu vi hoje um endemoniado oferecendo curso para encher igreja. Inclusive está aí nosso link disponível, tá? Você que quer aumentar a sua célula. Como é que a minha igreja cresceu para 400 membros? Está lá. Rapaz, a palavra de Deus me diz que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Aí eu vou oferecer... Eu tô dando um curso de como eu fiz e para mim deu certo. Ai. Não, e tem mais ainda. Tem mais. Eu vou entregar a live da revelação aqui agora, meu irmão. Você tem 1 minuto pra... Live da revelação, tô vendo teu CPF aí agora, meu Deus. Misericórdia. É forte, é Paulo então, planta, Paulo rega, a gente vive Paulo rega e Paulo planta. A gente vive uma sociedade materialista, narcisista. Pessoas que usam a palavra de Deus não para, de fato, pregar o evangelho. Ele posta um versículo bíblico e a cada 5 minutos ele vai olhar para ver se aumentou o número de seguidores. Isso não é evangelho. Ele posta uma crítica a uma igreja que ele não conhece para gerar engajamento. Isso não é evangelho. Isso William. Tá pegando eu aqui, William. Então, aonde está a cruz? Aonde está? E nisto serão conhecidos. Se amar uns aos outros. Se vos amardes uns aos outros. Glória a Deus. Cara, pra gente fechar essa conta aí, rapaz do céu. Tem alguém comentou alguma coisa aí? Hã? Isso aí tá errado, tá tudo errado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu já vamos encaminhar para o pessoal de Emaús tá aí. Para os adendos. Bifou tudo aqui. Oxi, olha eu falando que isso aqui tá errado aqui. Oh, meu Deus, tô brincando, gente. O homem tá falando assim embaixo. Aí de mim, não falar que não é. Pastor Anderson disse: glória a Deus, que edificante, tô assistindo. Obrigado, meu pastor. Amo você. Minha esposa aqui colocou um coraçãozinho aqui curado. Amo você. William, eu quero fazer 2 perguntas pra gente encaminhar pro encerramento. Primeira pergunta é o seguinte: a tua história, ela te gerou feridas profundas e cicatrizes muito profundas? Como que é isso hoje? A gente perdoa.
Mas não esquece. Tem muita raiva aí. Né? Não, hoje eu tenho muito ódio, né? Eu tenho não é dó, né? Que dó é uma palavra não é legal. Mas eu tenho misericórdia. Compaixão, né? Compaixão. Obrigado. Conversar com uma pessoa, né? Antes, outro nível. Antes que você seja cancelado e eu vá junto nesse ralo aí. Eu tenho compaixão. Então eu vejo eu tenho até como responsabilidade. Uau! De ajudar. Eu vou acabar falando em língua aqui. De estar ali. Então eu sempre me coloco à disposição, inclusive nas redes sociais. Irmãos que me procuram, pedem ajuda. Ontem mesmo eu recebi olha só, recebi uma mensagem de uma irmã. Ela vive em uma cidade. Eu tô aqui em Curitiba, tô no meio de centenas de milhares de pessoas. Uma irmã que vive numa cidade que tem 5.000 habitantes, só tem 3 igrejas, uma congregação, uma assembleia e uma católica. Eu até segurei a piada, agora engoli a piada aqui. Deixa eu tomar uma olhada. Essa é a realidade de inúmeros irmãos. E ela não quer ir na assembleia e ela não vai na católica. O que ela faz? Ela vai até uma cidade vizinha para visitar uma igreja presbiteriana. E alguém na cidade dela fica sabendo que ela foi lá. A igreja a exclui sistematicamente. É isso que ocorre dentro da congregação, em muitos lugares. Locais maiores, mais difícil. Comunidades menores, é regra. Exclusão sistemática, perseguição do ministério, silenciamento. O famoso, lá se chama o uso do quartinho. Chama o cara para um quartinho, tira a liberdade, não é uma simples correção. Olha, irmão, você fez isso. Não, tira a liberdade. Tirar a liberdade tem um peso psicológico muito grande numa pessoa. É tirar a liberdade. Veja, nós somos seres livres. A Constituição nos garante a liberdade. Primeira lei, direito de viver. Mas quando psicologicamente é podado isso da mente da pessoa, o transtorno que causa é muito sério. Eu conheci pessoas que passaram a vida se sentindo pecadoras de morte. Pessoas que não têm mais salvação, que estão fora do amor de Cristo, que estão condenadas ao inferno. Se um pastor usado por Deus tentasse aconselhá-la e mostrar a ela que, olha, pela palavra de Deus, 1 João, se hoje confessados os vossos pecados, poderoso é Ele para vos perdoar e vos limpar de todo mal, ela não acredita. Não, eu sou pecador de morte, eu pequei. Eu não tenho mais salvação. Isso é muito sério, isso é muito grave. Então esse é o contexto. Essa irmã então me manda uma mensagem e falou, eu não sei o que eu faço. Sabe? Então assim, pessoas que não conseguem ir em outra denominação. Tá, eu reconheço que lá tá com problema, eu não consigo mais estar ali naquele culto, naquele ambiente, mas agora eu não consigo mais ir em nenhuma outra denominação. Eu não consigo, irmão, o que eu faço? Irmãos assim, então assim, isso gera sim transtornos psicológicos, transtornos psiquiátricos seríssimos. E o pior, um tratamento médico hoje é caro, não é todo mundo que tem 400, 500 quanto para pagar um psiquiatra. Tem os CAPs, eu aconselho os irmãos a procurar ajuda, existe ainda inclusive o preconceito com relação à doença mental. O crente ele pode ter problema de coração, ele pode ter problema de urina, ele pode ter problema de coluna, ele pode ter problema de fígado, mas ele não pode ter problema no cérebro. Isso é absurdo isso. O cérebro também é um órgão humano, precisa de cuidado, precisa ser recalibrado. As emoções não surgem do nada. Elas são terminações, elas são psiques nervosas que ocorrem, químicas, processos químicos que ocorrem dentro do nosso cérebro e que algumas vezes entram em desacordo e precisam ser equilibrados. E aí precisa de uma droguinha, precisa de uma coisinha para dar uma equilibrada. Estou falando de droga lícita, por favor, né? Drogaria, remédio, tarjinha e tal. É disso que eu estou falando. Os irmãos da Padinha Preta, segura aí, tá? Tá? Não é isso, não. Então, assim, precisa de ajuda.
Procure um terapeuta cristão, procure um psicólogo cristão, procure um psiquiatra. Puxa, não tem condição, procure um CAPS, procure um pastor que esteja habilitado e que tenha o coração contrito para ajudar a pessoa, porque requer atenção, requer cuidado, requer paciência. E talvez não é nenhuma conversa teológica no primeiro momento. Não tem, é fora da espiritualidade. Amai-vos uns aos outros. Pesado. O amor cura. Se apaga pecado, meu amigo. Não vai dar jeito num piripaque na cabeça? Boa. A pessoa não se sente amada, não se sente amada, pior, não é pelos irmãos, é por Jesus Cristo. Ela não sabe o que é o amor do Senhor Jesus. Pesado demais a conta. Ela não sabe o valor que teve aquele sangue derramado na cruz por amor da alma dela. Porque se eu digo que Cristo não tem poder para perdoar o meu pecado e eu já estou condenado, eu estou correndo um risco de cair até em blasfêmia. Na real, você está negando o sangue de Cristo, né? Em algum momento isso vai desembocar em você está negando Cristo. Em algum momento você vai puxando o fio do novelo, vai chegar e não só heresia, nós estamos falando de um pecado imperdoável. Você vai puxar o fio do novelo, em algum momento vai desencadear. Então, isso é muito sério. Então, assim, consequências, problemas a pessoa leva. Você precisa... Eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Hoje eu tenho um acompanhamento médico, eu tenho, até por uma questão minha pessoal, e eu falo isso como exemplo mesmo. Eu tomo um estabilizador de humor, então eu não tenho problema nenhum. Eu não frequento, não vou, não posso, porque o coração do homem é enganoso e a gente esquece que nós nos emocionamos. As pessoas elas têm um sério problema, principalmente o crente pentecostal, em atribuir tudo ao Espírito Santo. Você chora com Titanic, meu amigo. Então, assim, não é o Espírito Santo. Você escuta uma música triste, você chora. Você vê muita presença do Espírito na hora que Jack vai para baixo. Assim. Então, assim, vamos colocar as coisas. Então, assim, eu posso ouvir um hino que me remete à minha avó, à minha infância, a um momento que eu vivi e me emocionar e chorar? Com certeza. Mas não quer dizer que é o Espírito Santo. Eu estou emocionado, eu sou um ser humano, eu tenho sentimento, não parece, mas eu tenho. Então eu vou chorar, claro que eu vou chorar. Então por que eu vou estar em um local onde eu eventualmente possa me emocionar e um fanático religioso olhar e falar, nossa, olha, Deus está tomando ali, está fazendo a obra. Eu vou dar uma esperança para um irmão, coitado, não é, irmão, eu estou emocionado, eu gosto desse hino, esse hino fala o meu coração, é bonito, é cristocêntrico, e eu estou bem, estou feliz, mas eu estou bem onde eu estou. Não tenho intenção de voltar aqui. Então as pessoas não conseguem dissociar. Na impossibilidade de dissociar, não vá. Se atribuir as suas lágrimas durante o louvor a Deus, obviamente vai atribuir seus problemas emocionais também, psicológicos. Não, você vai destravar gatilhos emocionais. Vai ter gatilhos emocionais. E aí você pode ser vítima, inclusive, de uma profetada. O camarada em cima do púlpito reconhece, sabe quem você é, e aproveita a oportunidade para Deus te trouxe, o Senhor te quer aqui, aqui é o teu lugar. Não é o teu lugar. Né? Então, assim, na impossibilidade ou na possibilidade dessas coisas ocorrerem, não vá. Escute seu hino em casa, toque ele em casa, se alegre em casa, põe o véu em casa, mas não vá. É um tratamento. E todo tratamento precisa de algumas abstenções. Precisa de abstenções. Então, se isso vai desencadear problemas ou gatilhos mentais em mim, que vai me trazer sofrimento, angústia, trauma, dor, não faça. Não é o Espírito Santo que está fazendo você sofrer. É a tua burrice mesmo de estar em um local onde você não deveria estar. Não porque você não pode. Você pode, você é livre. Mas te traz sofrimento, gatilhos emocionais. Evite. Só isso. É como um irmão que tinha problema com álcool. Ele vai dentro de um bar porque o cara do bar é amigo dele. Sentia o cheiro da caninha, os amigos estão ali. Ah, não, fulano. Rapaz, tá pedindo pra cair. Pra cair. É complicado, né? Última pergunta. Pra quem tá assistindo, pra fechar a conta.
Temos aí 5 minutos para encerrar. Como identificar uma igreja saudável? Uma igreja saudável. Não é uma igreja perfeita. Não tem existe igreja uma coisa que eu aprendi. Não existe igreja perfeita. Se essa existisse, no momento em que eu entrasse ali, deixaria de ser perfeita. Na hora. Na primeira cumprimento que você dá ao seu irmão da porta ali. Tem algumas qualidades, mas aí eu gosto assim, eu tinha até aberto aqui para eu citei essa passagem e eu acho ela muito bonita, porque ela traz esses princípios daquilo que nós estávamos falando. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Versículo 19. Olha as qualidades que Paulo vai falar que ele tinha e que ele identificou na igreja. Servir ao Senhor com toda a humildade. A igreja é humilde? O pastor é humilde? O povo é humilde? Servir ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas. Há quebrantamento? Há arrependimento? Sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. É uma igreja combatida? Perseverante. Perseverante na fé? Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada. O pastor prega o evangelho, fala da salvação, anuncia Cristo, ou a pregação tá meia neopentecostal? Nossa, pesado, hein? Tá com venda de rosa ungida, óleo do Egito, esparadrapo da múmia de Faraó, de José. A gente só tá com uns pedaços da cruz de Cristo que foi guardada do século XIX, irmão. Estamos em promoção, tá? Você que tá assistindo. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que lhe fosse proveitoso. O que é pregado está sendo proveitoso para a edificação na fé e no conhecimento da graça que há em Cristo Jesus? Mas ensinar-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Tem célula, toda quinta-feira às 20 horas. Tem discipulado? Estamos cumprindo a regra. Tem célula? Tem renta? O pastor visita ou é só um pastor de púlpito? Tem. Ixi. Você só conhece o pastor só lá de cima? Ou ele já foi tomar um café na sua casa? Ele tá bravo, porque ele não foi jantar O lá em meu casa. ainda não foi tomar café em casa, nem sei se Ele vai. tá bravo, meu pastor. Testifiquei tanto a judeus como a gregos. É anunciado o evangelho. E aí o principal, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa. Então, Desliga se a luz, igreja tá tiver essas qualidades, É uma igreja boa. tá andando bem. Gente, não é por nada. Domingo tem culto. Domingo, 6:30 da tarde, tem culto. É isso aqui, ó. Bethesda é isso aqui, ó. Não, agora eu tô falando sério mesmo. Inclusive, se você estiver meio desigrijado, pode vir. Que aqui o gordo garante e o leleco também. Já tive. Já não voltou mais, quer que eu saiba por que não voltou mais. Eu não vou perguntar sobre isso. Só porque a gente ia fazer lá o Vale do Sal, ele ficou se pirando aí. Já queria meu olerite já pra saber o que eu ia dar de dia. Eu falei, tá amarrado. Eu falei, não, cara não, né? Eu queria, essa tava especulando, velho. Ô, Senhor. Gente, tá aqui, 1h30 passou voando, de novo, tive com o Herbert agora há pouco, o pastor Herbert Silva, passou voando, William, 1h30, isso aqui é muito sério, alguém que lida com os problemas sociais de hoje à luz das escrituras, o William é alguém que não parou no tempo, alguém que conseguiu contextualizar a palavra, combate heresia, combate seita, e ele tem, inclusive, qual é o seu canal no YouTube, William? O meu nome é William, com 2 L's, William, com M, Guimarães, JR. A gente vai disponibilizar no Telos Podcast o canal. No Instagram também. O Instagram. O irmão às vezes está passando por alguma dificuldade, se identificou com alguma coisa, está nesse processo de transição, se precisar de alguma ajuda, é só entrar em contato comigo através do Instagram. Amém. O William tem esse trabalho ativo, tem ajudado irmãos que têm passado por seríssimos problemas. Isso aqui é um caso de muitos que eu conheço e já tive com ele, já vi, já me mostrou e tem combatido fortemente. Ele não tem combatido igreja X ou igreja Y, fique claro. Ele tem combatido os lobos
vestido de ovelha. Ele tem combatido os inimigos da cruz. Paulo chama esses camaradas de inimigo da cruz. E ele tem feito esse trabalho necessário. Não é apenas um apologeta atrás da câmera do celular, não é apenas um apologeta de teoria ou de escrever livros. É alguém que, na prática, tem feito um trabalho de salvar vidas e pregar o verdadeiro evangelho da graça, da cruz, que liberta e que transforma a homens que viveram a realidade de anos de mentira à luz das Escrituras. Esse é o trabalho do William, tão árduo quanto o trabalho missionário, tão árduo quanto o trabalho de evangelista, também é um trabalho. Por isso que eu, pessoalmente, ele falou que é responsabilidade minha, e eu assumo essa responsabilidade de reconhecê-lo como um mestre na palavra, como um teólogo, porque tudo isso ele faz à luz das Escrituras, e eu admiro e respeito muito. Mano, muito obrigado. Que loucura, velho.